Eu quero contar pra vocês o dia que chamaram a polícia pra mim porque eu coloquei o meu filho pra empurrar um carrinho de reciclagem e revirar o lixo pra catar reciclagem também. Bora pra mais uma fofoca quentinha de seguidor? Mas antes, deixa seu like aqui pra me ajudar e já se inscreva no canal que toda semana eu solto história nova por aqui. Bom, eu sou casada há 13 anos e quando nós completamos ali 4 anos de casados, nós resolvemos que queríamos ter um filho. E não demorou muito de quando a gente começou a tentar ali, eu já estava grávida. Quando eu engravidei, foi aquela festa, sabe? E quando a gente descobriu o sexo, então, do bebê? A gente ficou tão feliz porque, assim, era o meu sonho e do meu marido ter um filho menino. Na nossa cabeça, menino era mais fácil de cuidar e de criar. Iludida eu, viu? Bom, passou o tempo, tivemos nosso bebê. E assim, nós sempre fizemos de tudo para proporcionar o melhor para o nosso filho dentro das nossas condições, lógico. Só que assim, sempre educando, ensinando a ele o respeito ao próximo. E até os 12 anos, esse menino era impecável, sabe? Tudo que nós ensinávamos para ele, ele colocava em prática. Nunca tínhamos tido problema com ele. Pelo contrário, todo mundo sempre elogiando, falando que ele era uma criança muito educada. Aonde ele ia era de praxe, era sempre muito obrigado, com licença, por favor, assim na ponta da língua. Só que depois dessa idade ele começou a crescer, sabe? Se achar o cara. Tipo assim, não tinha nem tamanho e tudo a resposta estava na ponta da língua. E detalhe, resposta só grosseria. Eu perdi as contas de quantas vezes depois dessa idade eu coloquei ele de castigo. Sabe, pela falta de educação comigo e com o pai dele ou com qualquer outra pessoa. E assim, eu colocava ele de castigo sempre sem o que ele mais gostava, que era videogame, celular, sem sair pra brincar com os amigos. Nessa época eu até cheguei a dar um safanão nele, mas eu sabia que tirar o que ele mais gostava doía mais. Porque ele ficava emburrado ali todo aquele período, parecia que ele preferia apanhar do que ficar de castigo. Beleza, e assim nós continuamos indo aos trancos e barrancos pra deixar esse menino no eixo. Gente, eu sempre fui uma mãe muito chata, sabe? Pegava muito no pé mesmo, tinha medo dele se envolver com alguma coisa errada. Até que um domingo foi eu e ele no supermercado, né? O meu marido ficou em casa. E aí eu comprei as coisas que faltavam pra casa. E quando nós estávamos saindo, tinha um senhorzinho, sabe? Bem senhorzinho, revirando os lixos do mercado pra pegar recicláveis, sabe? E empurrando aqueles carrinhos. Cara, me deu uma dor. Ok, fui pro carro e comecei a colocar as compras dentro do carro. O meu filho, enquanto eu tava carregando as compras, ele tava bebendo uma latinha de refrigerante. Aí eu ali, guardando as coisas no carro, ele terminou de beber o refrigerante dele. E eu olhei pra ele e falei assim, ó, pega essa latinha e dá pra aquele senhorzinho ali, porque ele pega reciclagem, né? Aí ele foi, né? E eu fiquei de longe observando, porque assim, eu sempre fiquei muito de olho nele, né? E eu observando, eu vi que ele chegou perto daquele senhor e jogou a latinha no chão, do lado dele. E falou alguma coisa, mas sabe quando você vê gesticulando, assim, que era grosseria? Cara, eu não sabia nem o que ele tinha falado, mas já fui assim com sangue no olho pra saber o que tava acontecendo ali. Na hora que eu tava quase chegando, ele já virou as costas e tava vindo ao meu encontro, né, voltando pro carro. Eu peguei ele pelo braço e me aproximei daquele senhor e perguntei pra ele o que ele tinha falado pra aquele senhor. E ele olhava pra mim e falava assim, não mãe, não, eu não falei nada. Aí eu cheguei até o senhor e perguntei, olha, o que ele falou pra você? Que eu vi que ele jogou a latinha no chão, né? E o senhorzinho, assim, na maior simplicidade, tentou proteger ele ainda. Disse que não era nada não, que era coisa de criança. Aí eu fiquei insistindo, falei, não, quero saber o que ele te falou. Aí eu insisti ali com ele e ele falou que meu filho jogou a latinha no chão e olhou pra ele e falou assim, pega seu velho imundo. Cara, naquilo, eu juro que a minha vontade era meter a mão naquele moleque. Ali mesmo, sabe onde eu tava? Eu me segurei de um tanto que você não tem ideia. Eu dei um berro com ele e falei pra ele voltar pro carro. E aí, na hora que meu filho saiu de perto, eu olhei pra aquele senhor e perguntei aonde ele morava. Aí ele achou meio estranho e me perguntou o porquê. Eu falei pra ele que eu só queria ensinar meu filho a sentir um pouquinho a dor do próximo. Ele não entendeu nada, mas mesmo assim me passou o endereço. Aí eu perguntei que horas que ele costumava sair pra pegar as reciclagens. Ele falou que saía às 7 horas da manhã. Beleza. Cheguei em casa e falei pro meu marido o que havia acontecido. Meu marido ficou possesso na hora, sabe? Já queria pôr ele de castigo ali. Falei que não. Contei pro meu marido o meu plano e ele concordou. No dia seguinte, na segunda-feira, o meu filho ele tinha aula, mas ele estudava no período da tarde. E ele estava acostumado a acordar 10, 11 horas da manhã. Eu, como trabalho como autônoma, né? Eu tenho os meus horários mais flexíveis. Eu faço o meu horário. Chegou na segunda-feira, era 6 horas da manhã, eu estava acordando o meu filho. Eu só olhei pra ele e falei assim, se troca que nós vamos sair. Ele sabia que eu ainda tava brava com ele, então ele nem retrucou, né? Só fez aquela cara de bunda,
se trocou e nós saímos. Sim, eu baixei lá na casa daquele senhorzinho. E quando eu cheguei lá, ele tava de saída já, sabe? Tava arrumando as coisas pra sair. E quando eu cheguei lá e vi ele, eu olhei pra ele e falei assim, ó, o senhor pode tirar 3 dias de folga no período da manhã, viu? Porque esse aqui vai trabalhar no seu lugar. Na hora que eu falei isso pra aquele senhor, o meu filho ficou possesso, sabe? Começou a querer discutir comigo ali na frente dele. O senhorzinho a todo tempo, não, fia, não precisa. E eu só olhei pro meu filho e falei, meu querido, você vai. Porque uma que se você não for, além de você levar uma surra, eu vou vender seu celular, eu vou vender seu videogame, eu vou vender tudo. Acabou a tua mordomia. Ele foi, com o bico desse tamanho. O senhorzinho falou que não, mas aí eu acho que depois ele entendeu o que eu queria passar ali pro meu filho, ele concordou. Meu filho ainda teve a capacidade de olhar pra mim e falar assim, mas aí ele vai levar o carrinho até o mercado, né, mãe? E você me leva de carro. Eu falei, eu vou te acompanhando de carro, você vai empurrar o carrinho tava vazio. E fomos. Meu filho ficou das 7 até as 11 horas da manhã aproximadamente, indo ali em todos os comércios e pegando no lixo os recicláveis e carregando aquele carrinho e eu acompanhando ele de carro. Não zombava nem nada, ficava na minha. Ok, isso foi por 2 dias tranquilo. No terceiro dia, a gente mal chegou no mercado, né? No primeiro mercado que ele foi empurrando o carrinho, deu uma meia hora que meu filho tava ali pegando os recicláveis no lixo, encosta uma viatura. Aí os policiais chegaram em mim e falaram que receberam a denúncia, que eu estava explorando um menor de idade, colocando ele num lixo para revirar. Isso que os policiais falaram isso, meu filho de ouvido em pé tentou ainda ir contra mim, falou assim, minha mãe tá me colocando pra catar lixo aqui. Aí eu fui explicar toda a situação. Tenho certeza que foi alguém do mercado que denunciou, porque eu reparei que as meninas do caixa ficavam olhando de cara feia pra mim, sabe? Mas ok, na hora que eu expliquei pro policial, vocês acham que o policial puniu a mim? Cara, esse moleque levou um sermão do policial, sabe? Falou um monte pra ele. Falou que ele não tinha que maltratar os mais velhos, que tinha que respeitar, que aquelas pessoas estavam fazendo do mínimo pra sobreviver, sabe? Deu um sermão mesmo. Passou. Meu filho pegou até 11 horas recicláveis, continuou trabalhando naquele dia que a polícia foi chamada pra mim. E aí, na hora que terminou, não precisou nem de eu falar. Ele chegou lá no senhorzinho e pediu desculpa. Ele falou, olha, me desculpa mesmo, tá? O senhor precisa de alguma coisa? E olhou pra mim e falou assim, mãe, a gente não consegue ajudar ele com nada? Depois que o meu filho teve essa atitude, né, eu fechei com esse senhorzinho. Eu combinei que todo mês eu daria uma cesta básica pra ele e todo mês eu dou uma cesta básica completa pra ele. Isso faz 7 meses que aconteceu, só que assim, vira e mexe, eu escuto até alguém da minha família falando assim que eu fui muito severa, que onde já se viu eu colocar o meu próprio filho para recolher lixo. Só que hoje o meu filho, ele tem respeito ao próximo, independente do estado que a pessoa está. Ele voltou a ser aquela criança educada, ele voltou a tratar bem todas as pessoas. Hoje em dia, se ele vê uma pessoa na rua revirando lixo, ele olha pra mim e fala assim, mãe, não tem nem um dinheirinho pra eu dar alguma coisa pra essa pessoa comer? Então, sabe quando você vê que isso te ajudou a ter amor ao próximo? E assim, eu ainda vou naquele mercado. E mesmo fazendo 7 meses que isso aconteceu, as meninas que eu tenho certeza que foi essa que denunciou, me olham de cara feia, principalmente quando eu tô com ele. Só que eu não tô nem aí, porque afinal não é elas que criam meu filho. Eu quero que ele se torne um homem, só que um homem de bem. Porque mau caráter, infelizmente, hoje existem vários. Então, assim, como eu escuto muita gente falando que eu fui muito radical, né, que eu não deveria ter feito isso, que eu deveria ter só conversado, que a polícia deveria ter feito alguma coisa, alguém deveria ter chamado o conselho tutelar, eu resolvi trazer a minha história pra vocês pra saber se realmente, de fato, eu fui tão radical assim. Porque eu não vejo isso. Pelo contrário, meu filho ficou tão melhor depois disso, sabe? Eu não tive mais reclamação. Aquela criança rebelde que ele tava se tornando acabou. Você acha que eu fui muito radical? O que você acha que eu deveria ter feito nessa situação? Ou você faria o mesmo também? Me responde aí. E essa é a minha história.